Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder, salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor, concede vitória ao rei e responde-nos no dia em que te chamarmos. Querido, talvez você não entendeu, senão você glorificava a Deus. Alguns confiam em carro, alguns confiam em cavalo, alguns confiam na sua conta bancária, alguns confiam no médico, alguns confiam no advogado. Mas nós, os verdadeiros cristãos, eles confiam no Senhor. Sabe por que estou dizendo isso? Porque o médico, muitas vezes ele vai dizer assim: eu não posso mais fazer. Eu não posso mais fazer. O advogado vai falar assim: talvez não tem mais. Talvez você vai lá no seu gerente de banco, ele vai dizer assim: infelizmente, o senhor é até uma pessoa digna, de muito caráter, mas infelizmente eu não posso conceder mais crédito, mais nada. Mas aqui, ele está falando de um Deus que dá vitória, mesmo quando o homem que é capacitado para dizer aquilo para você está dizendo assim: não tem mais, não dá para fazer mais, não tem mais, não dá para fazer mais. E aí ele está dizendo assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Deus que dá vitória quando tudo e todas as coisas cooperam para que não tenha mais jeito e para que não dá mais para fazer nada. Nós confiamos num Deus que dá vitória no sobrenatural, no impossível. Nós confiamos num Deus que dá vitória no dia da angústia. Nós confiamos num Deus que quando não temos nada mais para oferecer para Ele, quando não temos mais bens, posse, quando não temos mais nada, ou quando a nossa situação não tem mais jeito, Ele fala assim: clame a mim no dia da tua angústia, e no dia da tua angústia eu vou te ouvir. Porque a Bíblia está falando que as mãos de Deus não estão curvadas para que não possa nos abençoar, e o ouvido dele não está tampado para que não possa ouvir o nosso clamor. Não está entendendo? Você entrou num culto ainda, numa atmosfera espiritual, e você não está entendendo ainda o que o pastor está falando. Preste atenção. Talvez você chegou aqui e já tenha tentado de tudo. Talvez você já tenha feito tudo. Talvez você já tenha feito tudo e todas as coisas que um homem e uma mulher possa fazer para resolver determinada situação. Mas preste atenção. A Bíblia vai nos contar que quando Davi vai para o campo de batalha, tentam colocar nele uma armadura. E aquilo que o homem coloca em Davi não era necessário para ele enfrentar os gigantes que estavam de frente a ele, de frente ao exército de Israel. Porque a Bíblia vai falar que os que tinham capacidade para enfrentar aquele gigante recuavam. Mas a Bíblia está falando que agora um improvável, chamado Davi, o menor da casa, o rejeitado, o que estava deixado de lado, que estava fora da casa, pastoreando, a Bíblia vai falar que colocam algo humano nele, e ele tira aquilo. Porque quando ele vai enfrentar o gigante, ele vai dizer assim: tu vem com espada, tu vem com lança, mas eu venho em nome do Senhor. Talvez você não entendeu ainda. Talvez a tua guerra hoje, a tua dificuldade hoje seja esse gigante.
Esse gigante pode ser chamado droga, esse gigante pode ser chamado depressão, esse gigante pode ser chamado tristeza, esse gigante pode ser chamado hoje enfermidade, ou esse gigante hoje pode ser chamado a dificuldade no teu casamento, no teu relacionamento. Mas talvez você já tenham tentado colocar diversas maneiras, diversas armaduras em você, mas você não precisa daquilo que o homem tem para oferecer, você precisa daquilo que Deus tem para dar, para você enfrentar o gigante que está na tua frente. Então uns confiam naquilo que vê, mas nós que estamos aqui hoje, nessa noite, na Valente de Cristo, você que está me assistindo em casa aí pelo YouTube, pelo Facebook, nós confiamos naquilo que ainda não vemos, mas temos a certeza e a esperança que vai acontecer. Uns dois já entenderam, já entraram no culto, na atmosfera espiritual que está aqui hoje. Porque desde que eu cheguei aqui, eu já sinto a presença de Deus. Sabe quantas vezes eu e você tentamos resolver as coisas com a nossa mão? Sabe, mas eu parei de tentar resolver as coisas com a minha mão. Da minha maneira, do meu jeito. Da minha maneira, do meu jeito, nunca deu certo. Sabe, eu dobro meu joelho e falo: Senhor, eu não posso, mas eu sei que tu podes. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço verdadeiramente o poder de Deus. Sabe, está na hora de nós pararmos de tentar fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Está na hora de a bíblica, as histórias bíblicas pararem de ser apenas histórias, mas de verdade fazerem parte da nossa vida. Sabe? Todas as narrativas bíblicas fazerem parte da nossa vida, fazerem parte do meu casamento, fazerem parte da minha situação financeira. As histórias bíblicas começarem a ter vida. A Bíblia vai falar que a palavra de Deus ela é viva e mas quando ela é viva, fala, a palavra tem que se tornar viva na minha vida. Está na hora de nós nos levantarmos, olharmos para o nosso problema e dizer assim, sabe, tu é até grande, tu vem com lança, tu vem com espada, eu sou pequenininho até para você, mas eu venho hoje enfrentar o meu problema, não da minha maneira, nem do meu jeito, mas eu venho enfrentar aquilo que eu não posso vencer, em nome do, porque em Jesus Cristo nós somos mais que, aplauda o Senhor nessa noite aí.